Olá, tudo bem? Eu sou Débora Miranda, artista e orientadora das Oficinas Culturais de Caraguatatuba e estou aqui para continuar falando sobre o teatro do romantismo, né? O teatro romântico daquela era, daquela fase que não só no teatro, mas dentro de outros lugares também estava rolando lá em 1840, 1830. Já estavam os livros, né? Estavam focados no romantismo, né? E aí é que a gente descobre que Machado de Assis, José de Alencar, todos esses nomes que a gente já ouviu falar na escola, com certeza, né? Na história, em aulas de história, português, na literatura, né? A gente descobre que eles também faziam parte do teatro, eles também estavam envolvidos, trazendo contribuições para o teatro, né? Então, quando a gente fala de literatura, de história, a gente esquece também que o teatro fez parte desse processo, que o teatro também é muito antigo e muitas pessoas também, muitas celebridades, esses nomes, contribuíram muito para o amadurecimento do teatro, para o amadurecimento do que hoje ainda simboliza o teatro, né? E nós vamos dar continuidade. Vamos lá? Deixa eu colocar o óculos, né, para poder enxergar melhor, para poder trazer a leitura bem interessante para vocês, né? Vamos lá. Resultam da última frase a novidade que representava no Brasil a peça romântica e a falta de informação sobre o que ela queria dizer e fazer. Ambas as coisas dificultando, se não impedindo, a sua perfeita compreensão. Voltando ao passado, com olhos instruídos sobre o que viria a seguir, é possível descobrir aqui e ali vagas premonições sobre a eclosão romântica. Ainda em Portugal, naquela segunda metade do século XVIII, na qual o arcadismo tenta livrar-se dos cânones espanhóis em proveito dos franceses, um escritor pouco dotado para realizar tal façanha, mas dedicado ao teatro, Manuel Figueiredo, acusou o despontar de uma tendência que com o tempo evoluiria do romanesco ao romântico, palavra que até aquele instante não surgira ou não se popularizara. Associou ele, de passagem, sem lhe dar importância, já que se tratava de uma entre várias formas literárias populares. O romanesco e o mágico referia-se às mágicas teatrais, o romanesco e o incrível, pondo em evidência que o vocábulo ainda não se desprendera de sua fonte, o romance medieval cheio de aventuras e prodígios, parodiado e supostamente encerrado por Cervantes no Dom Quixote. Com certeza, nomes muito conhecidos aqui, né? Daí o romântico seria uma passagem lógica, embora difícil, demandando para completar-se de alguns decênios de transformações históricas. Mas não existiu em Portugal um período pré-romântico de discussões teóricas intensas, ataques e contra-ataques como se deu na França. Senão, ocorreram em Lisboa batalhas semelhantes ao do Hernani, de Victor Hugo, que travada durante meses em 1830. Muito menos houve os preparativos bélicos, as tomadas de posição configuradas na literatura francesa por obras fundamentais. Quando o romantismo chega, é de supetão, já vitorioso, como um fato, não como uma possibilidade em ascensão. Então, quando ele chegou, imagina, né, naquela época, né, os romances, né, o drama, o sentir, né, o que é o romântico, né, o que é ser romântico, né? A gente tá falando aqui, a gente pode, na linguagem de hoje, assim, né? Que eu acho que é meio até óbvia, é o drama, né? É a história romântica, aquele que vai sentir, né? Aquilo que aí dentro da história acontece muitas coisas, e aí vem o sofrimento, são sempre dramas muito pesados, né? Que mexe ali com os nossos sentimentos, romance, né? Tá falando dos sentimentos. Então, nessa época em que a literatura vem com essa força toda de construção, de
poemas, novelas, livros, né, desses grandes nomes, vinha também o teatro contribuindo, trazendo também toda essa força romântica, né? A gente imagina aquelas mulheres, né, os homens também, né, lendo livros, romances, né, até galanteava as mulheres com poesia, né, porque era o boom, era assim que as pessoas conversavam, era o momento do romantismo. E como foi bem colocado aqui, né, não era algo como um supetão, como fato, mas como uma possibilidade em ascensão. Então era algo que estava ali e todo mundo estava curtindo. E aí os teatros foi acompanhando esse movimento, né? Mas vamos lá. No Brasil, a menção inaugural ao teatro romântico, ao menos de que se tem notícia, é muito tardia. Uma publicação de alunos da Academia de Direito de São Paulo, a Revista da Sociedade Filomática, editada de junho a dezembro de 1833. Gente, nós estamos em 2021. Nós estamos falando de 1823. Olha que gostoso, a gente está... Nesse momento que você está aqui me vendo, a gente está voltando no túnel do tempo para descobrir o que estava acontecendo no teatro brasileiro. Olha que lindo. Isso sim que é coisa boa, né? Eu adoro. Vamos lá. A Revista da Sociedade Filomática, editada de junho a dezembro de 1833, lançou em 5 números consecutivos um extenso estudo intitulado Ensaio sobre a Tragédia. Vinha datado de outubro de 1832 e fora elaborado por uma comissão integrada por 3 jovens acadêmicos, entre os quais figurava Justiniano José da Rocha, o mais velho, nascido em 1811. Dos 3, e ao que parece o mais diretamente interessado no teatro. Como trabalho escolar ou quase escolar, esse longo ensaio não deixa de ter méritos, aliás, não pequenos. Apesar do seu caráter compilatório e de transmitir uma visão em excesso tradicionalista. Por ironia da história, que não anda com o mesmo passo em todos os continentes, o Brasil ganhava de uma só vez o seu primeiro e seu último tratado sobre a tragédia, que porventura não poderia ter sido escrito a não ser por estudantes, pela forte razão de não haver professores versados na matéria. O romantismo aparece no final do ensaio como antagonista ou mesmo como vilão, produto de uma conspiração anti-francesa que paradoxalmente seria partido da pátria de Corneille. Não tem quem o exceda. Racine, o mais perfeito versificador dos tempos modernos, e Voltaire, o primeiro dos seres pensantes. As más ideias de Lamotte e Diderot, propagando-se ao exterior, havia dado origem ao teatro monstruoso dos alemães. Voltando agora ao solo natal sob a forma de uma invasão de bárbaros, cuja irrupção no meio-dia neste século é igual em violência e resultados funestos à invasão dos tártaros, sarmatas e escandinavos. Parte da culpa caberia a Madame, eu não sei se é Madame, tá, gente? Madame de Staël, a escritora francesa, de talentos superiores, mas que tivera a fraqueza de prostrar-se ante os ídolos góticos do estrangeiro. Essa gente cismática, essa seita germana, esse gênero ridículo, essa escola tudesca, que atentavam contra regras que o bom gosto havia dito por perto de 20 séculos, não observavam sequer a coerência, valendo-se da aproximação contínua das coisas às mais opostas. Se tinham por fito seguir inteiramente o natural, chamar a um só ponto a natureza inteira, tanto em sua parte baixa quanto na alta, em contraste com a natureza embelecida dos clássicos, valorizavam igualmente o fantástico, o possível e o quimérico. Os apóstolos do natural são chefes e pregadores do vago. Então, você vê, né, tinha a Madame Staël, né, escritora francesa, tinha opiniões, né,
sobre aquele movimento que estava surgindo naquela época, né? Mas olha que interessante, né? Quanta coisa a gente descobre num livro, né? Bom, mas vamos dar continuidade. A gente vai falando um pouquinho mais sobre o teatro romântico, tá bom? Até mais!